me ouvem bem? Todos me ouvem bem? Só um sim aí de alguém no chat. Já vi, Elisa. Obrigado. Tranquilo, gente. Então, vamos lá. Tá gravando? Tá tudo certo? O que desejamos aqui? Obrigado pelo retorno aí. Desejamos iniciar a nossa quarta aula, né, em que tentaremos, ao longo da aula, e vamos conseguir isso, começar a falar dos processos de conversão da biomassa. Né? Ainda de forma introdutória, eu gosto desse papo meu inicial. O que a gente deseja mostrar para vocês? Que para chegarmos a um combustível a partir da biomassa, que é o tema do curso, e aí ele tem esse nome de renovável, precisamos de alterações, né? De transformações. E aí, pelo menos hoje, a gente fala de duas transformações principais. Desculpe, gente, a tosse. Dois focos principais. Uma dessas transformações tem um nome bonitinho de rotas biológicas e uma outra que é uma rota química. E ainda teremos mais duas rotas importantes que são chamadas termoquímicas, né? Mais especificamente, lendo a tela em parte e não lendo a tela na outra. As rotas biológicas que falaremos hoje é a fermentação, que vai obter principalmente o etanol na matriz energética brasileira e grande parte da mundial, no que se refere aos renováveis. A digestão anaeróbica é uma rota biológica também que levará ao biogás, ao biometano. Nessa aula ou na próxima a gente chega nele. E temos ainda uma transformação química, que tem esse nome bonito da química, de transesterificação, que levará, no caso da matriz brasileira, ao biodiesel. E o biodiesel é produzido hoje já no mundo inteiro também. O Brasil disputa com alguns países a dianteira na produção de biodiesel, ou seja, já estamos falando bastante de combustíveis renováveis. Mas isso vai do meio da aula de hoje em diante. A gente ainda tem uma prévia aí, já bem como base desses processos de conversão da biomassa. Então, por isso, até para mim ter bastante flexibilidade, que eu datei aulas 4 e 5, se você reparar. Então, esse PowerPoint ele está maior e ele vai nos dar, não é? Essa flexibilidade em usar uma parte desse PowerPoint para a aula de hoje e uma parte para a próxima aula, claro, a depender do ritmo de vocês, e óbvio que eu publico isso lá no Google Classroom e jogo no grupo também, como tem feito, tá bom? Isso como uma introdução, e enfim, essa tela eu achei bonita, né? Alguns das biomassas que se deseja converter, né? Que se deseja processar, daí o nome processos de conversão dessas biomassas e outras, né? Essas aí são bem brasileiras, enfim, processos para converter essas biomassas em combustíveis renováveis. Então, eu diria que esse é o meio para frente do nosso curso terá esse foco aí, né? Mas tem muito assunto aí. Então, e não estão aqui nessa tela, ou seja, seria objeto da aula 6, só para organizar essa introdução e passar essa tela, nós teríamos uma terceira rota, terceira porque aqui está escrito rota biológica, fermentação e digestão anaeróbica, rota química, transesterificação, e teríamos duas rotas que são rotas termoquímicas, o termo dizendo que é um aquecimento. As rotas termoquímicas nos farão estudar a pirólise, né, a incineração, a combustão, enfim, são processos que envolvem aquecimento e a gaseificação. Então, isso será objeto de aulas 6 e 7, a depender do nosso ritmo aí. Então, fechando a introdução, tem rotas biológicas e rotas químicas, que veremos nessa e na próxima aula, e teremos depois as rotas termoquímicas. Deixa eu ver quem está chegando aí. Vanessa Mendes, seja bem-vinda aí, Vanessa, se me ouvir bem. Então, é isso, gente, como introdução, e essa frase eu insisto com ela, né? Espero que vocês tenham clareza dela, e ensinem e reflitam sobre ela, enfim, toda energia vem do sol. Fica a pergunta aí se essa planta aí vocês conseguem matar. Eu estou perguntando porque estou em dúvida se isso é milho,
se isso é cana-de-açúcar, se isso é trigo. Eu fiquei com a dúvida. Eu confesso que olhando para a planta, eu tenho às vezes umas dúvidas assim, bem banais. Milho, obrigado, parece mesmo o espigado ali, né? Obrigado, Natan. Você tem certeza, me dá uma firmeza. Eu pensei nisso primeiro. Me desculpe, não consigo ver a diferença entre as três primeiras figuras. Como assim, três primeiras figuras? Cana-de-açúcar? Qual primeiras figuras, Joabs? Eu fiquei na dúvida do que você disse. Entre as três primeiras figuras da tela anterior, é isso? Imagino que sim, claro, né? Da tela anterior. Ah, tá. Ele pegou só. Entendi, Joabs. Voltei essa aqui que você está na dúvida. Ele pegou. Eu tirei isso de um site da Embrapa, e a Embrapa tem um estudo muito específico, né? E, enfim, ela focou alguns pedaços do caule com cores diferentes, com perfis diferentes, para explicar algumas anomalias aí do caule da cana-de-açúcar, que a rigor eu não saberia te explicar esses detalhes aí. Eu só me encantei pelas fotos e pelo. Como é? E pela diversidade da. Você vê que tem várias imagens da macaúba também. É isso, é um estudo muito específico para mostrar diferenças no caule, diferenças no vegetal, na biomassa em si, que serão importantes para um estudo aprofundado. E eu vi que era esse estudo, mas nem li, entendeu? E a rigor eu não tenho essa noção aprofundada do estudo dos vegetais, mas esse foi o objetivo dessas três fotos diferentes aí do caule da cana-de-açúcar. A Isa disse que pensou em trigo também, né? Pois é, mas vamos lá. Enfim, é um dos três. E é um dos três porque a gente quer falar dos três. Então, na minha dúvida, serviu aquela foto inicial. Essa tela aqui eu tenho certeza que li em aulas anteriores, de nada, Joabes, mas até para ter uma sequência na aula aí, né? A biomassa lignocelulósica. Deixa eu jogar um ponteirozinho aqui de marca-texto, né? Os resíduos agroindustriais, isso aqui tem tudo a ver, né, com o objeto do curso, que é obter resíduos, a partir dos resíduos, perdão, né, obter biomassa e matéria orgânica, claro, proveniente diretamente de fontes vegetais e resultantes do seu processamento. O aproveitamento e reciclagem, percebam palavras com caráter bem ambiental de tais resíduos, podem reduzir problemas ambientais resultantes de sua disposição inadequada, né? Ou seja, um descarte puro e simples. Agregar valor aos produtos, isso aqui é interesse, né, do agronegócio, da agroindústria, e valorizar os recursos naturais e culturas, e claro, né, eu acrescentei essa frase aqui, o objeto do nosso curso, gerar os biocombustíveis, os combustíveis renováveis, título do curso. Aqui, gente, eu deixei só essa tela aí mostrando que nós queremos migrar, e eu quero falar disso, focar esse assunto hoje, migrar de uma química do petróleo, vou chamar assim genericamente, para uma química da biomassa. Em outras palavras, né, passar do fóssil, né, um F de fóssil, para um R de renovável. Isso já está claro para vocês, e essa é a grande pergunta, né? Em quantos anos, né, essa migração do petróleo para a biomassa ocorrerá? É uma pergunta que ninguém responde, mas, enfim, deseja-se que seja o mais rápido possível, mas sabe-se, a única certeza é que esses anos estarão num múltiplo de 10, serão décadas, mais de duas, com certeza, ok? Importante isso aí. Enfim, fica essa curiosidade aí. Mas para entender, começar a entender os processos de conversão e entrar na química da biomassa, eu botei essa tela aqui inicial de algumas biomassas, né? Então perceba que se fala aqui de algumas biomassas, algumas até outras daquela foto inicial, né? Tem o bagaço de cana, aí peguei um exemplo aqui de bambu, casca de arroz, enfim, várias plantas, capim, matos, normal, né? O eucalipto, o arroz, a cana, o milho, enfim, várias culturas. E sempre, gente, o que é objeto de estudo da biomassa, para quem desejar se aprofundar aí, quimicamente falando, são essas três estruturas químicas que existem sempre na biomassa. Isso eu quis mostrar com essa tela, né? Então, qualquer vegetal, qualquer célula vegetal, e aí eu estaria falando mais corretamente, a célula da planta, a célula vegetal,
é formada por esse triângulo que você vê na tela aí no gráfico. Qual é o triângulo? Celulose, hemicelulose e lignina. Variam os percentuais, essa variação é objeto de estudo de quem é dessa área específica a nível químico, mas o que importa num curso que eu quero passar a ideia geral? Que vocês saibam que os três, essas três substâncias, né? E são substâncias com a fórmula bem complexa, na verdade são várias celuloses, várias hemiceluloses, mas elas têm um perfil, esses três tipos estão presentes sempre, em qualquer vegetal. Celulose, hemicelulose e lignina, a gente vai levar um pouquinho esse início falando disso. Né? Mas ainda aproveitando essa tela, o fracionamento da biomassa permite valorizar as frações nobres, que são essas três, né? E, enfim, buscando produtos de alto valor agregado no foco do curso, os biocombustíveis. E agora o que passamos a fazer? Falar das principais biomassas e mostrar um quadro do Brasil, né? Porque, claro, não só por sermos brasileiros, mas o Brasil, já mostramos isso, tem um papel central nessa migração em que a gente não sabe em quantas décadas ocorrerá aqui, né? Essa migração de uma economia de petróleo, de uma economia fóssil, né? de combustíveis fósseis para biomassa, para combustíveis renováveis, a gente destacou que leva décadas. Mas quem são essas biomassas que já estão na matriz brasileira? Né? Então, a gente começa a falar da soja, ela tem esse nome científico aí, né? Glycine max, e os destaques que eu fiz da soja. A extração do óleo está presente na nossa casa e na sua cozinha, pelo menos um pouquinho de óleo de soja deve ter agora, mas, enfim, quando se faz a extração do óleo, se produz um resíduo, que não está no supermercado, né? Que a gente não compra, um resíduo sólido, que pode ser usado tanto na alimentação, em geral alimentação do gado, mas também de humanos, a rigor, né? E na produção, é o que nos interessa, o foco do curso, de biocombustíveis, de combustíveis renováveis. Falaremos isso especificamente nas aulas 5 e 6, mais um pouquinho à frente, talvez, no processo de pirólise que eu falei inicialmente, que é um processo termoquímico. Resumindo, um processo em que se aquece, no caso, os resíduos sólidos aí da soja, para produzir bioóleo. Bioóleo é o nome do óleo, da fração líquida desse aquecimento chamado pirólise. Então, com palavras, com termos populares, você vai pegar um resíduo sólido, né? Cascas, resíduos sólidos da soja, vai esquentar a 400, 500 graus e vai sair uma parte gasosa, uma parte líquida e uma parte sólida, um resíduo do resíduo. A parte líquida é a que mais é focada a produção de combustíveis renováveis a partir da soja. Então, pegando o resíduo da soja e esquentando, vai sair uma parte líquida que tem esse nome de bioóleo, e é esse bioóleo que se transformará em biocombustível, combustível renovável. Estou usando essas duas palavras como sinônimas agora. Em diferentes condições, de acordo com as condições do processo, a gente estuda isso depois. O problema desse bioóleo, e esse problema é um problema em geral da biomassa, então a gente começa a destacar aqui a desvantagem da biomassa, como eu disse a vocês em aulas anteriores. Ok, Natan, vi agora, um abraço, eu mando a gravação hoje ainda aí. Esse problema do bioóleo, gente, é problema geral da biomassa, desvantagem da biomassa em relação aos combustíveis fósseis, né? Claro, a biomassa tem teores de água, e água não rima com combustível, né? E uma grande quantidade, a gente vai mostrar isso em detalhe já, de compostos oxigenados, né? E especificamente quando você pensa em estocar combustíveis, isso interessa a todos, né? Você tem que ter um estoque mínimo de combustíveis. Nos países frios, que são em regras desenvolvidos, eles têm estoque em casa de combustível, especificamente o diesel, para aquecer lareiras, né? Tudo muito quente, perdão, é tudo muito frio, né? Então, países do norte dos Estados Unidos, metade da Europa, pelo menos no inverno, a Rússia no inverno, e a gente não sabe o que é isso no Brasil, mas é uma realidade doida deles, né? Se faltar combustível em casa para um aquecimento mínimo, simplesmente as paredes começam a estourar, gente. Você vai falar de quê, professor? De água empedrada.
Porque nas nossas paredes, onde você estiver agora, sala, quarto da sua casa, aí tem algum cano passando na parede de água. E a água que está aí dentro sempre é líquida no Brasil, por conta da temperatura. Quando beira os 0 graus, essa água, se for acompanhar, né, a temperatura do interior da casa, do cano que está na sua sala, aí no seu quarto, se ela acompanhar a temperatura da atmosfera, se ela for para 0 graus, menos 5 graus, menos 10 graus, a água que está no cano congela. E aí você sabe da experiência nossa de cerveja, de refrigerante, no congelador, vai estourar os canos todos, vai romper tudo dentro de casa. Então é uma desgraça, é horrível, né? Enfim, eles precisam de um estoque de combustível mínimo. E, claro, para não falar no estoque de combustível, visando combustíveis para carros, para máquinas, para a indústria. Em resumo, esses oxigenados geram instabilidade à oxidação, ou seja, no popular, a validade do combustível baixa. E isso não é desejado. Então, estou falando de soja, mas estou destacando que os teores elevados de água e os teores elevados de oxigenados precisarão ser tratados quimicamente para corrigir esse defeito da biomassa. Importante essa fala aí. Além desses dois grandes problemas, existe todo um cuidado em acertar, em adequar, em aproximar aproximar a biomassa dos combustíveis fósseis nesses outros quesitos químicos ou físico-químicos aí, tais como polaridade, viscosidade, acidez, estabilidade e oxidação causada, já falei, pelo oxigênio. Enfim, isso tudo é pobre na biomassa comparado aos fósseis. E aí, claro, para que essa biomassa se adeque, né, e aproxime da qualidade dos combustíveis fósseis, essas qualidades precisarão ser melhoradas. Isso é estudo que a gente fala aos poucos à frente. Isso merece um curso só disso depois, né? Se eu tiver tempo, eu monto ele e farei isso com prazer, que é a ideia do controle de qualidade da biomassa. Que análise de laboratório se faz para controlar a qualidade de petróleo, derivados, e várias dessas análises de petróleo e derivados são feitas também na biomassa, buscando um melhoramento, está em moda usar o inglês, né? E o melhoramento em ciência, aí a gente cola da língua inglesa por esse upgrading, né? Então, o que seria o upgrading da biomassa? Seria melhorar essas propriedades aí, mas causadas principalmente, eu deixo essa fala como introdução da nossa aula, esses defeitos da biomassa é função do teor de água e da presença de oxigenados. Isso não é só da soja, é da biomassa como um todo. Ok, gente? Está claro isso? E agora um pouquinho da cana-de-açúcar. Tudo que eu acabei de falar da soja vale para a cana-de-açúcar, vale para a biomassa como um todo, porque esses defeitos químicos nascem aonde? Em função da celulose, da hemicelulose, da lignina, e isso está presente em toda a biomassa. Na cana-de-açúcar, detalhes, no Plano Nacional de Resíduos Sólidos, olha que enormidade, né? Vocês terem uma noção, isso é muito grande mesmo, 400 milhões de toneladas são os resíduos gerados, né? No caso aí pela cana-de-açúcar, que tem esse nome que nos lembra a própria palavra açúcar, o nome científico da cana-de-açúcar, sacaron, né? Mais de 70% desse total são oriundos, olha isso, gente, do bagaço e da torta de filtro. O que é a torta de filtro? É aquilo que segura, quando se faz o caldo de cana, o que fica seguro no filtro seria chamado torta de filtro ou bagaço, né? E isso é que gera esses milhões de toneladas de resíduo aí, que a princípio era jogado no lixo, no meio ambiente, né? Enfim, existem processos de conversão da biomassa para tornar esses resíduos biocombustíveis, combustíveis renováveis. A validade do bioóleo é baixa em relação ao fóssil? Sim, Joares, a priori muito baixa, tá certo? É o grande defeito da biomassa por conta daqueles dois aspectos principais que resultam em outros, né? Eu vou falar disso o tempo todo. Então, por quê? Respondendo sim da tua pergunta, a validade do bioóleo ela é baixa por quê? Porque ela é muito cheia de oxigenados e com água, né? E você não imagina tu botar água na gasolina, é isso. Água na própria composição química, né? Mas isso será consertado e basicamente, te dando o início dessa fala, e a gente vai falar isso em detalhe, por hidrogenação, né? Você tem que ter hidrogênio, é uma reação que não é fácil, mas você hidrogenando a biomassa, você retira os oxigenados dela, enfim, a gente vai detalhando isso.
mas é um problema da biomassa e por isso que os fósseis são queridinhos da indústria, né, de combustíveis. E claro que tem o problema ambiental todo que motiva o nosso curso aí. Mas a grande regra da energia dos combustíveis é o quê, gente? Que nenhuma fonte é perfeita. Então, começando a adentrar o estudo da biomassa, eu começo a te mostrar os problemas da biomassa. Nada é sempre maravilhoso, né? Então, falando de novo aqui do bagaço e da palha da cana, esse bagaço e palha da cana, quando secos, eles podem ser geradores de energia elétrica, né? A gente vai falar o tempo todo aí desse conceito de cogeração, especificamente de que energia? Da energia elétrica e, claro, serem convertidos em biocombustíveis pelos processos de termoconversão. São processos termoquímicos em que o principal deles, nesse caso, é a pirólise, que a gente fala nas aulas 5, 6, 7, aí 2 ou 3 aulas de pirólise. O objetivo, claro, de agregar valor nesses resíduos e mitigar, é uma palavra que o meio ambiente gosta. Quando eu vi isso a primeira vez, eu nunca tinha ouvido isso, eu achei esquisito, né? Mitigar é diminuir, gente, mas gostam dessa palavra, né? Então, diminuir os impactos ambientais, mitigar os impactos ambientais. Aqui uma sequência para quem desejar entender em detalhes a cana-de-açúcar. Claro que a gente não quer estudar isso nesse nível de detalhamento, mas perceba que você tem 3 verticais aí, e lá em cima sempre o quê, gente? A cana-de-açúcar ou um resíduo da cana-de-açúcar, né? E 3 verticais, e embaixo uma chegada aqui no açúcar, aquele que a gente adoça o café, aquele açúcar branco que compramos no mercado. A outra vertical, as 3 colunas aí, a outra vertical leva ao etanol, ao álcool, né? E a outra vertical leva a energia térmica, né, ou cogeração, que é gerar eletricidade na própria unidade, nas próprias refinarias de cana-de-açúcar, nas destilarias de cana-de-açúcar. Então, essas verticais, essas 3 colunas, levam a 3 produtos muito valiosos da indústria da cana: o próprio açúcar, o etanol como combustível renovável e isso simplesmente não é para diminuir, mas muito importante, gerar nas próprias unidades aí de cana-de-açúcar eletricidade no meio rural e no meio da agroindústria. Então, açúcar, álcool e energia elétrica. É isso que, em resumo, a cana-de-açúcar permite gerar, né? Eucalipto e pinheiro, eles são um pouco localizados, mas muito importantes no agronegócio brasileiro e muito promissores no sentido de gerar combustíveis renováveis também. Eles apresentam 1,5% das áreas florestais no Brasil. Você vai falar só, né? É muito pouco percentualmente, e por que falar deles? Mas, no entanto, eles respondem por 90% da produção industrial de madeira. Olha que curioso, gente. Parece que não bate, né? Então, você sabe, claro, que o Brasil tem muitas florestas, né? Metade do Brasil, aproximadamente, é a floresta amazônica. Claro que tem os desmatamentos, mas, enfim, arredondando as metades. E você falar desse Brasil que é tão cheio de biomassa e de árvores, dizer que a gente está estudando 1,5% é muito pouco. Mas, paradoxalmente, esses 1,5%, que é eucalipto e pinheiro, respondendo por 90% da produção de madeira. Por que isso, gente? Né? Quando você lê isso, fica esquisito. É porque, e principalmente quando se pensa no mercado externo, na exportação de madeira, o mundo tem uma exigência da origem da madeira, de que ela não seja de desflorestamento, né? O que se chama no popular aí de madeira ilegal, de corte ilegal de árvores. E essas 2 perfis, aí, o eucalipto e o pinheiro, eles são área de preservação. Eles são plantados com as regras, né, do que se chama de área de preservação permanente, respeitando o CFB, que é o Código Florestal Brasileiro, né? Então, eles compõem vários conceitos que geram a ideia, o conceito maior aí de reserva legal, e por isso, estando dentro dessas regras de ambientalismo todo, não só em relação à legislação brasileira, que é o Código Florestal Brasileiro, mas em relação às regras mundiais, né, em que se tem restrições crescentes à extração de madeira nativa, que é o corte ilegal de árvore. Por conta disso, esse apenas 1,5%, né, que
compõe o eucalipto e pinheiro no total das árvores brasileiras, ele nos garante 90% do mercado externo, e, claro, tem vendas aqui no mercado interno também. Né? É isso, não sei se fui claro na explicação aí. O pinheiro possui baixos custos de insumos e, isso é importante, uma demanda interna aqui no Brasil consolidada. Então, em resumo, o pinheiro, eles são assemelhados no visual em algumas propriedades, são assemelhados naquela composição daquela tríade, né? Celulose, hemicelulose e lignina, o pinheiro e o eucalipto são assemelhados, mas, em resumo, o pinheiro vai muito para onde? Para o mercado doméstico, para o mercado interno, o eucalipto tem mais um perfil de exportação. Esse conceito aqui, gente, de recalcitrância da biomassa, a gente pode falar dele à frente, ele fala precisamente da dificuldade, da resistência, né? Essa recalcitrância é um sinônimo de resistência, de teimosia na bioquímica da biomassa em sofrer alterações da estrutura. É o que dá o perfil rígido de um caule de uma árvore grande, né? Então, isso tem essas duas palavras bonitas aí, que é robustez estrutural. E isso gera, numa visão química, uma difícil extração. Especificamente, já falamos celulose, hemicelulose e lignina, é a lignina que reforça esse perfil aí de robustez estrutural das árvores, dos caules de árvores grandes em geral. Perguntas aí, gente? Posso seguir? O milho. Qual é o destaque do milho aí, gente? Ele tem um recente, esses recentes são os 10 últimos anos aí, talvez um pouquinho mais. Eu botei aqui na minha tela de 2010 a 2020, em que dobrou-se a produção de milho no Brasil. E falei isso em aulas anteriores, isso ocorreu especificamente porque o Brasil ocupou o espaço nos Estados Unidos da América do milho, que foi lá, o milho que lá era usado para a produção de comida, né, de alimentos, o mercado interno americano, que é enorme, né? Esse milho foi, metade dele, arredondando, convertido nos Estados Unidos para a produção de etanol. E aí, como se substituiu esse milho que era de alimentos e foi para etanol. Né? Esse aumento, essa conversão, foi de milho da produção americana. Eles não aumentaram a área de plantio, até porque não tem. Então, eles pegaram um montante de milho produzido nos Estados Unidos, metade foi para produzir etanol, e a outra metade ficou sem. E aí o Brasil ocupou esse espaço do comércio internacional, explicando essa dobrada de produção do milho brasileiro entre os anos 10 e 20 aí, ok? É muito interessante você ver o potencial do agronegócio brasileiro aí. Perguntas nesse início, gente? Estou bebendo a água aqui. Posso seguir? Me ouvem bem? Todos juntos aí? Então, ainda sobre o milho, vivos aí, gente? Eu fico sempre agoniado, achando que caiu alguma coisa, que ninguém me ouve. Só um sim, obrigado, tá? Melhoramentos genéticos explicam muito essa produção crescente, esse dobro da produção, além desse detalhe de substituir a produção americana, esse crescimento da produção brasileira foi muito acompanhado pela nossa capacitação de recursos humanos, já na área específica de biotecnologia, né? Esse nome que eu escrevi aí na tela, de melhoramento genético. E um destaque de que o milho tem 65% da produção de ração animal no mercado interno brasileiro, arredondando aí 2/3 do milho, vejam isso, vai para alimentar animais, nada contra os animais, até porque isso gera riqueza brasileira também, mas sempre fico com o meu protesto, com a minha tristeza de que falta alimentos para muitos brasileiros, né? Palha e o sabugo convertidos no etanol 2G. Importante esse conceito aqui, gente. O que é etanol 2G? É o álcool obtido a partir de resíduos. Então, destaco que podemos obter álcool da cana, do milho, enfim, de qualquer planta, a rigor, com essa sequência que está na tela aí. Então, a biomassa lignocelulósica, o que é isso? É com aquela composição inicial, celulose, hemicelulose e lignina, esses três aqui, né, que a gente vai falar disso o tempo todo, enfim, esses três eles têm que sofrer um pré-tratamento, especificamente com ácido sulfúrico, para, de forma visual, de forma simples, desmontar
essa estrutura rígida dos caules, da célula vegetal em geral. Então, o que muda desse desenho aqui para esse? Perceba que tentou-se no desenho afastar os rabiscos, essas estruturas aí no R3 da biomassa e depois, enfim, separar essas estruturas de vez. Né? Essa separação grande, né, eficiente, ou seja, agora da primeira imagem para a terceira aqui, ó, perceba que você já tem um desenho com as estruturas bem separadas. Essa separação se faz necessário para que, enfim, sejam usadas as enzimas. As enzimas são catalisadores, na verdade, são as substâncias da química dos vegetais que fazem ocorrer o processo fermentativo. Então, a fermentação é feita com enzimas e não se pode jogar as enzimas diretamente nessa estrutura inicial do vegetal, porque simplesmente não vai ter reação química de fermentação. Né? Então, se faz necessário esse pré-tratamento, que em resumo é uma abertura, vamos usar essa palavra assim, da estrutura da biomassa para permitir a interação com as enzimas e o início do processo fermentativo. E processo fermentativo, que ele faz em resumo, leva dos açúcares já separados daquela estrutura rígida inicial da biomassa, esses açúcares são convertidos em etanol. A seta vai até lá em cima, está pequenininho, não sei se dá para ler. O que está escrito aqui em cima é etanol. Então, perceba-se que se foi do caule, ou do bagaço, ou do milho, ou isso vale para qualquer outra célula vegetal, se abriu com ácido sulfúrico, dessa abertura dessa estrutura rígida se aplicou enzimas, processo de fermentação e o etanol. E eu pulei aqui está escrito destilação. Destilação, porque esse processo fermentativo, por exemplo, produz etanol com 15%, 20%. E ninguém quer comprar álcool com 15%, 20%. Então, para enriquecer o álcool a 70%, 80%, 90%, se faz necessário a destilação. É isso que está nessa tela. Sim, mestre, é muito interessante ouvi-lo. Tá bom, Vanusa, obrigado, intervenha quando quiser aí. Isso aqui, gente, uma outra biomassa muito brasileira, né? Eu falo de vocês agora de Cabo Frio, eu tenho a praia perto aqui, não consigo ir à praia por conta de trabalho, e às vezes a gente mora perto da praia e não vai na praia, né? Mas você não vai, é um desafio aí, em nenhuma praia brasileira, talvez hoje, que não tem açaí à venda, né? Então, açaí é uma comida da praia brasileira. E, claro, aos que gostam muito, eu aprendi a gostar do açaí, né? Mas, enfim, ele, apesar de estar no Brasil todo, ele é uma cultura muito amazônica, muito localizada na região norte do Brasil, nativo, né? da floresta amazônica, especificamente. E o detalhe enorme, curioso do açaí é que esse carocinho que vocês estão vendo aí, olha, ele tem 85% do seu peso no caroço, gente. Ou seja, se você vê aquela quantidade de açaí enorme nas praias brasileiras, aquilo é a polpa da fruta, e a gente sabe fazer conta fácil, né? 100 menos 85 dá 15. Então, olha só, gente, que troço doido. Daquele açaí todo que a gente come, aquilo é 15% do total. Né? 85% mais do que aquilo que a gente come é resíduo. E isso fica jogado na região amazônica. Então, das biomassas todas que o Brasil produz hoje, a que produz mais resíduo é o açaí por conta desse detalhe, desse carocinho, dessa frutinha, visual e faz lembrar uma uva, né? Mas é menorzinho um pouco, e é só uma casquinha dele que é o que a gente come. O resto é jogado na região amazônica. E claro, isso tem um enorme potencial, está escrito aqui, ó, um alto potencial de produção de manose, que é um sacarídeo, que por hidrólise ácida, é aquela sequência anterior, gera farelo para alimentação do gado e, claro, pode ser convertido em biocombustíveis, especificamente em relação a outras biomassas. Caracteriza o açaí esse baixo teor de cinzas, que é excelente para a geração de energia elétrica local lá na Amazônia, a partir dos resíduos secos e queimados diretamente. Só uma palhinha sobre o açaí. No arroz, várias telas aí, vários detalhes, todos sobre arroz. O que é legal chamar a atenção aí? Que vários processos
são usados nesse arroz? Quais processos? O título da nossa aula, processos de conversão da biomassa. Então, pode-se fazer com a palha de arroz uma queima pura e simples para gerar energia elétrica, né? A pirólise, que a gente vai falar em aulas à frente. O arroz pode ser usado, a palha de arroz, né? Para obter biogás, vamos falar um pouquinho de biogás à frente, e também os processos de gaseificação, ou simplesmente gasificação, como está escrito aí, que convertem para combustíveis renováveis também a partir de resíduos do arroz, da casca, que não é o que a gente come, né? Agora aqui, gente, além dessas biomassas que já falei só de plantas, né? Mostrando para vocês também que resíduos da pecuária, né, resíduos animais, podem passar por uma sequência, que a gente volta a falar dessa sequência, que no final vai levar à produção de metano. Isso vai gerar o popular aí biogás ou biometano, né? Então, registra-se de novo na última década aí um aumento grande dos rebanhos brasileiros. E olha só, gente, não é por acaso, uma coisa não é desgarrada da outra. Lembra? A gente falou hoje de 2010 a 2020 aqui, ó, quando falávamos de quem? Do milho. E quando falamos do milho, falamos que esse milho sustentava exatamente quem? O alimento da ração animal, do gado, dos vários gados que o Brasil tem, bovino, suíno, etc. E é por isso, coincide com esse crescimento do milho, o crescimento do quê? Dos rebanhos brasileiros, né? Enfim, sobrou alimento para o rebanho brasileiro, mas, claro, isso tem um enorme o quê? Impacto ambiental e, claro, desses excrementos de animais também se pode obter biocombustível, que vai ser o biometano ou o biogás, né? Em resumo, se vai colocar esses excrementos num biodigestor anaeróbico, né? Isso, essa atmosfera com pouco oxigênio ou sem oxigênio, converte os excrementos, as fezes, em resumo, em uma mistura gasosa que chega a ter 60% de metano e é geradora de energia, de um combustível renovável que pode substituir nas fazendas, no meio rural, o GLP, né, com preços convidativos, né, diminuindo a emissão de GEE, que são gases de efeito estufa, ok? Aí agora a gente, de novo, foca na composição química da biomassa, já falamos mais ou menos isso aqui, né, uma foto bonita que eu achei aí no artigo, e a tríade que falamos, a hemicelulose, né, a lignina e a celulose. Aqui eu já começo a mostrar, e vou colar dessa fala à frente, que a lignina, falando quimicamente, ela tem um perfil de anéis aromáticos, ela tem uma característica de hidrocarbonetos, de oxigenados, perdão, não são hidrocarbonetos aqui, né, de oxigenados com um anel aromático. Isso gera algumas particularidades da lignina que não ocorre na hemicelulose e na celulose. Eu vou colar dessa fala minha agora. Resumindo, daquela tríade, a lignina tem compostos oxigenados com anel aromático, isso vai gerar propriedades que a gente quer comentar à frente. A hemicelulose tem os açúcares com anel de 5, que são chamadas pentoses, e açúcares com anel de 6, que são equisoses. Já a celulose é mais um açúcar chamado glucose. Todos esses são polissacarídeos, tá certo? E a lignina já é rica em oxigenados aromáticos, só aumentando um pouquinho essa noção dessa tríade aí. Dá para fazer combustível com mais coisas do que eu imaginava? Sim, Isis, é muito incrível isso mesmo. A lignocelulose é muito rica de possibilidades. Sim, Michele, né? E aí a gente quer falar exatamente, adentrar essa química aí. Aqui uma outra cola de artigos, aí eu arranjei essa foto, só a mesma, a fala anterior com outro visual, né? Enfim, os anéis aqui aromáticos, né, oxigenados da lignina, né? E os outros dois componentes, a hemicelulose e a celulose, com açúcares do tipo pentose, equisose, né? Mas, claro, isso o tempo todo a gente está falando de quê, gente? Da célula vegetal, e tudo isso existe, a natureza sábia, né? Fez isso para dar resistência grande, resistência mecânica mesmo, na parede celular.
fazer as árvores serem tão fortes como a gente conhece elas, né? Um galho, um tronco de árvore aguentando uma árvore pesa muito, né? Árvores de médio porte já pesam muito. Enfim, isso por essa resistência que essa estrutura, essa tríade aí, lignina, hemicelulose e celulose, dá aos vegetais, e que a gente está aprendendo a converter isso para combustível renovável. E agora, detalhando um pouquinho, já falando um pouquinho da lignina, a gente quer entrar, desejamos entrar na frente, só para você entender, ó, a gente começa a querer entender a resposta a essa pergunta aí. Um pouquinho à frente e volta. Pode-se produzir petroquímicos a partir da biomassa? Quer dizer, a biomassa, além de combustíveis renováveis, pode substituir a petroquímicos, plásticos, né? As borrachas, os materiais que a gente chama poliméricos, as resinas, esse mundo todo de plásticos, de coisas que estão aí agora na sua mesa, né? E que você sabe que são derivadas do petróleo, elas poderão ser derivadas da biomassa, né? Eu quero mostrar isso devagarinho a partir dessa tela agora aqui, em que a gente fala. Eu que agradeço a Ivanus, eu vi aí, eu fico feliz de transmitir isso tudo para vocês. Esse tudo, a gente não pode perder a modéstia. Eu aprendi com vários grandes professores, pelo menos uma meia dúzia deles que tive e que tem até hoje, né? Enfim, usos e limitações da lignina. De novo, estou focando daquela tríade, lembra? Você já gravou? Celulose, hemicelulose e lignina. A lignina rica em anéis aromáticos oxigenados, que são esse triângulo aqui, ó, né? Esses anéisinhos, para quem é da química, são familiares, para quem não é, é um anel imitando um hexágono, né? Com 6 carbonos, especificamente oxigenados. Uma regra, né, dos vegetais, a gente falou lá quando falou da soja, que era um defeito esses oxigênios em excesso, né? Enfim, a lignina tem esse perfil aromático com compostos oxigenados. E ela vai ter muita utilidade quando for convertida por processos termoquímicos. E aí já estou repetindo, talvez a segunda ou terceira vez na aula, um processo de pirólise que veremos especificamente na aula 5 e 6. E mostrando aqui as aplicações, eu marquei a palavra plásticos aqui, ó, né? Os termoplásticos, o que são isso? São os plásticos rígidos, que estão, por exemplo, eu não sei se ou você está usando um celular para acompanhar a aula aí, ou um notebook, ou um tablet, tá certo? Essa parte que você segura o celular, você sabe que isso é plástico, especificamente isso é um termoplástico, né, que pode ser usado, pode ser obtido, perdão, a partir da lignina. Então, o celular, essa parte escura, em geral, da maioria dos celulares, é onde você segura com suas mãos mesmo. Você sabe que tem uma parte central do celular interna, que é a bateria, que é mais metálica, né? Que é mais, não, que é metálica, mas essa parte que nossas mãos tocam, ela é plástico, ela é derivado petroquímico, tá certo? E isso sim pode passar a ser obtido, ter toda uma substituição dessa estrutura química que você segura no celular aí, chamada termoplástico. Isso pode ser obtido dessas cadeias de aromáticos oxigenados da lignina. Então, ao falar isso, eu estou respondendo isso aqui, ó. Lembra a pergunta? Essa pergunta aqui, ó. Né? Em quantos anos o petróleo será substituído pela biomassa? Eu estou te mostrando que tudo que o petróleo nos fornece pode ser fornecido pela biomassa. Claro, com uma química diferente, com cuidados químicos diferentes. Mas estou mostrando agora, especificamente, que, por exemplo, né, esse plástico aí, chamado termoplástico, pode vir da lignina, né? Ou seja, se vai reinventar a petroquímica e trocar o nome petro para biomassa químico, né? Para um polo petroquímico a partir de plantas. É isso que eu quero mostrar nesse momento da aula, né? E aqui esses challenges, desafios, né, da biomassa. Quais são os desafios? Como falei, nada é perfeito, que ela tem uma estrutura complexa, né? E a lignina em si ela tem uma variabilidade grande desses compostos oxigenados. Isso, se por um lado dá uma riqueza química enorme, e isso se compara ao petróleo, o petróleo tem essa característica dele ser muito diversificado em termos de hidrocarbonetos. Agora, na biomassa, existe essa mesma diversificação em termos de compostos oxigenados
no caso, na lignina aí, né? Então, esses processos precisam sofrer o quê, gente? Constantes modificações, né, e redução da reatividade. Isso acontecia na indústria do petróleo. Estou te mostrando, estou fazendo um comparativo, mostrando que a biomassa, sim, pode também substituir o petróleo nessa área de polos petroquímicos, né? E isso vai precisar de purificações, processo de purificação da lignina, enfim, trocou-se o petróleo por lignina, por celulose, por hemicelulose, mas, enfim, é uma riqueza química enorme, essa tríade vegetal aí. Aqui a ideia da desconstrução da biomassa e das tecnologias de conversão, que é o título da aula de hoje. Não perdendo o norte, o título da nossa aula, nossa primeira tela, tem escrito o quê? Processos de conversão da biomassa ou tecnologias de conversão. Então, o que eu quis colar dessa tela? Que o início dessas conversões passa exatamente por desconstruir aquela estrutura que a gente já mostrou, né? Que é a lignocelulose, que é a tríade, que você está cansado, eu vou falar de centenas de vezes, celulose, hemicelulose e lignina. Quando essa tríade é desmontada, isso se assemelha ao refino do petróleo. Percebam, gente, que eu passo a fazer um paralelo o tempo todo do petróleo com a biomassa, né? E o petróleo, ele, você sabe, quem não é da química aí, eu falo para os químicos, para quem não é da química, o petróleo tem uma tríade, curiosamente é uma tríade também, aí fica muito rica essa analogia. A tríade do petróleo é os tipos de hidrocarbonetos que tem no petróleo são alcanos, são os cicloalcanos e são os aromáticos. Olha que interessante. Né? E no vegetal, na célula vegetal, que é o que estamos estudando, quimicamente também tem uma tríade, lignina, celulose e hemicelulose. Para refinar o petróleo, o que uma refinaria de petróleo faz? Ela separa os componentes do petróleo em vários derivados, vocês têm noção disso, independente de serem da área de petróleo e gás ou não. E essa mesma ideia será preciso quando se fala em conversão da biomassa, separar essa tríade celulose, hemicelulose e lignina, né? E uma parte dessa tríade vai levar a monossacarídeos, a parte aromática oxigenada, já vimos que é a lignina, e os processos de conversão, em resumo, levarão ao título do curso, eu deixei para marcar agora, que esse fuels aqui, os ingleses falam isso esquisito, falam esse U como se fosse um I, falam fuels. Esses renewable fuels seriam os combustíveis renováveis, título do curso nosso, e esses chemicals aqui seria a petroquímica. Os ingleses americanos, eles, em vez de falarem petroquímica, existe petrochemical também, mas, enfim, quando eles falam só chemicals, eles estão falando especificamente de um polo petroquímico, né? Então, resumindo aqui embaixo, a biomassa pode levar tanto aos combustíveis renováveis, objeto do nosso curso, como também a petroquímica, ou seja, substituir por completo o petróleo. É isso que eu queria destacar, né? E esse artigo que colhei aqui do acadêmico fala de desconstrução da célula vegetal, ou seja, desmontar essa estrutura tríade que você já me ouviu falando aí. Posso seguir devagarinho? Tranquilo até aqui, gente? Então, seguindo, intervenham quando quiser aí nessa analogia, né, mas com o foco da aula de hoje, que são os processos de conversão da biomassa, nós tentamos agora, a partir dessa imagem, a de cima é um polo de Triunfo, no Rio Grande do Sul, colado lá na Grande Porto Alegre, e embaixo, no sol aí do dia, baiano, né, o polo de Camaçari. Só para ilustrar, o Brasil tem 5 polos petroquímicos, o nosso do Rio de Janeiro, aqui nos arredores da Reduc, então Reduc 1, a foto de cima aí, Triunfo, no Rio Grande do Sul, 2, Camaçari, o Sol, aqui na Bahia, 3, e temos um em São Paulo, na área de Cubatão, né? E um em São Paulo, um outro em São Paulo, na área de Paulínia. Então, são 5 polos petroquímicos grandes no Brasil, e a ideia é que eles sejam mantidos, o petróleo não vai acabar da noite para o dia, mas que comecem a surgir polos de transformação da biomassa, que serão polos de formação de plásticos, como eu estou querendo mostrar, mas a partir da biomassa. Então, pode produzir petroquímicos a partir da biomassa? A resposta é sim, vai ter que trocar o nome, né? Porque não serão derivados de petróleo
né? Seriam lignopetroquímicos, enfim, vai surgir uma nomenclatura nova aí, tá? E aqui eu quero parar nessa tela para explicar alguns conceitos muito importantes para que você entenda à frente aí. E isso é central, não só para quem não é da área, mas para quem é da área. Na verdade, a gente passa com essas duas telas e a enriquecer esse paralelo que eu estou fazendo, né? Mas, em resumo, mostrar para vocês que o que hoje se chama de refinaria de petróleo, em 20 anos, não mais que isso, nós teremos o conceito de biorefinaria, né? Ou seja, as refinarias da Petrobras, na verdade, já começam devagarinho, 10%, 20% a serem biorrefinarias, mas isso será um crescente nas próximas 2 décadas, isso no Brasil e no mundo, tá certo? Ou seja, a biomassa substituindo o petróleo como matéria-prima. Mas vamos por partes, senão embola, né? Eu espero ser claro nesse assunto. Agora ele demanda uma calma nesse momento e, claro, vocês fiquem à vontade de me tirar dúvidas, eu vou tentar ir devagar. Primeiro, é importante destacar para vocês, né, que o petróleo, e aí eu quero rascunhar aqui, esses 2 links aqui, gente, são aulas de canal do YouTube meu aí de processo petroquímico de craqueamento, você clica nisso depois, eu vou te mandar. Mas especificamente do que está na tela. E agora eu estou falando do petróleo, né? O petróleo ele tem 3 tipos de hidrocarbonetos, que são alcanos, né? Então, estou abreviando alcanos. Eles têm os cicloalcanos, que são anéis fechados, mas saturados também, né? Então, o petróleo é alcano, cicloalcano, e o terceiro tipo de hidrocarbonetos que tem muito no petróleo, eu vou abreviar AROM, que são abreviando os aromáticos, tá? Então, o petróleo tem quais hidrocarbonetos? Os alcanos, os cicloalcanos e os aromáticos. E quem é da química, e quem não é, fez nível médio, você já ouviu falar em alcenos. Então, qual é a grande informação nesse momento? O petróleo, gente, não contém alcenos. Isso engana, trai muita gente da química, né? Porque quando você define petróleo, isso no Google é fácil, aí, em bons livros de nível médio, não há erro inicialmente, quando se diz que o petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos. Claro que você já ouviu isso e é verdadeiro, nenhum erro nisso. Mas você estuda também que alcenos, né, que são aqueles hidrocarbonetos com dupla, o mais simples deles, esse daqui, né, o eteno, C+C, com 2 hidrogênios de cada lado, esse é o alceno mais simples, é o C2H4, tá? Que é isso aqui, ó. Então, isso aqui é alceno, C2H4. Essa dupla ligação, gente, não existe no petróleo. Então, essa frase é de caderno, é para você escrever 10 vezes o seu caderno aí, eu gravar na sua mente. O petróleo não contém alcenos, ponto. Né? De forma muito simples, a gente não quer aprofundar em petróleo, a gente quer falar de biomassa, estamos falando só um paralelo. Os alcenos, eles são instáveis. Então, nas condições do poço, pressão e temperatura alta, essa dupla aqui se rompe, quebra uma dessas ligações e volta a ser simples. Por isso que o petróleo é tão rico em alcanos e cicloalcanos que não possuem dupla. No entanto, quem é da química aí sabe, os anéis aromáticos têm dupla ligação no anel aromático. Mas o anel aromático, por conta da estrutura dele, né, que é a princípio o principal aromático tem 6 carbonos, mas tem outros aromáticos, tem uma regra de aromaticidade que não importa falar aqui, mas os aromáticos têm dupla sim, mas por conta da estrutura deles, eles conseguem ter uma estabilidade que exista no petróleo. Por que estou falando disso tudo, gente? Porque queremos responder a pergunta sobre os polos petroquímicos. E não existe petroquímica, eu vou rascunhar nessa tela aqui, toda a petroquímica está calcada na reação dos alcenos, que não existem no petróleo. Você vai falar, mas professor, se não tem alceno no petróleo, como é que acontece a petroquímica? Existe um processo na refinaria de petróleo que gera alcenos, mas no petróleo não tem essa dupla. Só que precisa quebrar essa dupla para juntar uma outra molécula que tem a dupla, que tendo também a dupla quebrada, quando você quebra essa dupla aqui, que é um par de elétrons, gera a possibilidade de ligar cadeias. E essa ligação enorme de cadeias gera o conceito de polímero, de plástico.
né, de estrutura polimérica. Quem é da química sabe o que eu estou falando aí. Resumindo, só existe a petroquímica, só existe a possibilidade de gerar cadeias de carbono maior, que é esse material que você segura com as mãos do seu celular, esses plásticos todos, são gerados a partir de quê, gente? De alcenos, de duplas ligações. E, recordando, para quem não é da química, e fácil para quem é da química, eteno, propeno e buteno são alcenos. Os três não tem no petróleo. O aromático tem dupla ligação e tem no petróleo. Então, perceba, esses 4 compostos aqui, né, o que esses 4 têm em comum? Esses 4 possuem ligações duplas, fundamentais à polimerização, fundamentais à produção de plástico, de todos esses materiais que nos rodeiam, indo de uma simples caneta Bic ao material que está no painel do seu notebook ou no seu celular. Né? Toda essa indústria química de plásticos parte da matéria-prima dupla ligação. Na forma de eteno, que não tem no petróleo, na forma de propeno, que não tem no petróleo, na forma de butenos, que não tem no petróleo. Dos 4, só o aromático existe no petróleo. E como esses 3 são gerados na refinaria? Num processo chamado craqueamento. Que, em resumo, o que é o craqueamento? Passa de alcanos maiores para alcanos menores e os desejados alcenos. Por que desejados alcenos? Desejados para a indústria petroquímica. Só se faz plásticos a partir de alcenos. Ok, gente? Isso é claro para quem é da química aí. Importante isso. Então, perceba o que está acontecendo aqui. Ó. Um C10 foi quebrado em 2 pedaços, um C8 e um C2. Isso é cracking, isso que é quebra. Aqui, ó, uma estrutura com 8 carbonos quebrou numa de 6 e numa de 2. Aqui o de 8 foi quebrado em 4, em 1, perdão, um carbono só aqui, em 2 de 2 e 1 de 3, percebe? Então, você pega uma cadeia de carbonos maiores e quebra em pedaços menores. Sempre que essa quebra ocorre, geram esses insaturados, e essa unidade de craqueamento é uma unidade chave numa refinaria, porque é ela que gera dentro da refinaria esses eteno, propeno e butenos fundamentais à petroquímica. Ok, gente, quero ouvir se isso é claro, se eu expliquei razoável, com uma frase o que eu falei. Se precisa de quê? Com uma frase. Se precisa dos insaturados para fazer o quê, gente? Cadeias de carbono maiores, para brincar com o tamanho de cadeia de carbono, para principalmente polimerizar cadeias de carbono, fazendo os plásticos todos, ok, gente? Se precisa da ligação dupla. Terei que sair agora. Um abraço, Vitor Hugo. Prazer. Cara. Então, se precisa dessas duplas, né, desses insaturados para se fazer polimerização, gente, ok? Os presentes aí, os químicos presentes, quem não é da química, com palavras simples, sem insaturação, sem ligação dupla, não se tem estruturas maiores que, em geral, compõem os plásticos, os polímeros todos. Abraço grande, João Vitor. Enfim, eu pergunto se está claro isso aí. Não sou da química, Vanusa, mas você sabe, né, a maioria, a quantidade grande de plásticos que rodeiam o nosso cotidiano. Você está segurando algum ou usando algum, né? Enfim, todos esses plásticos nascem dessa reação química em que a matéria-prima são esses carbonos com dupla, ok? E isso no petróleo era gerado por craqueamento. A pergunta é, qual é a pergunta? Se pode fazer isso, ou seja, a indústria de plásticos todas, a partir da biomassa. O que é necessário quimicamente? A ligação dupla, os insaturados, como os químicos chamam essa ligação dupla entre carbonos. E a resposta é, a biomassa é lotada de insaturados. Então, é um sim gigante. Né? A biomassa já tem essa característica. A lignina, a celulose e a N-celulose tem essa propriedade, sim. Né? Então, eu escrevi aqui que a biorefinaria, que vai ser uma refinaria a partir de quê? O que muda da refinaria para a biorefinaria? A troca da matéria-prima petróleo para a matéria-prima biomassa, o triângulo celulose, hemicelulose, lignina. E o que eu estou destacando, que a biomassa eles já são insaturados, ou seja, sim, se pode fazer os plásticos todos a partir da biomassa. Tá certo, gente?
Então, quem que eu digo que já é insaturado? O triângulo, celulose, hemicelulose e lignino. Que no petróleo, onde é que estavam os insaturados? No petróleo cru, só existia insaturado no aromático, porque alcano e cicloalcano não existiam, mas, enfim, os alcenos, né, eram gerados num processo de refino, chamado o quê? Eu botei o asterisco aqui, o que eu expliquei lá, o craqueamento. Precisava-se do craqueamento no petróleo para gerar petroquímica. Percebeu? Porque as duplas não existiam no petróleo. Esses alcenos aqui no caso o propeno, é gerado por craqueamento. Mas esses insaturados, essas ligações duplas, já existem na biomassa. Tá? E aí, essa tela aqui é uma bagunça, mas, enfim, eu achei ela muito interessante de um artigo, cabe a mim facilitar essa tela, mas perceba, gente, que tem vários setas aí, uma bagunça de setas, mas principalmente setas em vermelho e setas em verde, né? As setas em vermelho, processos biológicos, processos já do que seria uma biorefinaria. E se é biorefinaria, partiria de quê? De quê? Dos açúcares, por exemplo, presentes na biomassa. Né? A celulose, quando decomposta, quando separada minimamente, gera açúcares que permitem toda esses caminhos verdes aí que levam a polímeros renováveis, né? E o vermelho seria a termoquímica, a petroquímica, perdão, clássica, com o uso de catalisadores. Enfim, mostrando que já existe no mundo, e tem vários nomes de empresas aí nessa tela, ou seja, já há uma interface entre a petroquímica e uma química da biomassa, gerando toda a gama de produtos químicos que a petroquímica gerava só. Ela agora está acompanhada da biomassa, ou seja, eu estou mostrando que devagarinho o que era refinaria, né, passa a ser biorefinaria. Aos poucos, a refinaria clássica vai se tornando devagarinho biorefinaria. Achei isso aqui num artigo estrangeiro e me fez alegria, me deu alegria ver o nome de uma empresa brasileira que está aí em Caxias, que é a Braskem. Inclusive, eu botei no final dessa tela, desse material de PowerPoint que vou disponibilizar para os senhores aí, o link da Braskem para vocês clicarem lá e ver sobre a empresa, e alguns links para vocês acompanharem estágio, oferta de estágio e emprego na Braskem. Eu passo a ter essa preocupação de agora, no final do curso, linkar algumas empresas oferecendo estágio, trabalho, enfim, nessa área nova de biomassa. Mas especificamente a Braskem, no polo petroquímico aí de Caxias, aí em Campos Elíseos, ela tem patente que transforma, vejam o que eu marquei aqui, gente, transforma o etanol, álcool produzido a partir da biomassa, né? O álcool brasileiro é produzido a partir da cana-de-açúcar e começa também a ser produzido a partir do milho, por fermentação. Então, esse etanol muito marcado, muito marcante no bom sentido, já na matriz energética brasileira, é Braskem com K, isso. Esse etanol, a Braskem tem a patente, né, de transformá-lo em etileno, que é o eteno. Esse C2H2 aqui, quem é, gente? Quem é C2H2? Eu escrevi aqui para vocês, ó. O C2H2 é essa molécula aqui, ó. O C2H2 é o etino, isso aqui seria C2H4, enfim, esses insaturados, a Braskem tem uma patente, né, de transformar o etanol em etino e em eteno. Né? E qual é o detalhe? Você vai falar, e daí, professor? Qual a importância disso? É que o etanol ele é saturado e o etino e o eteno são insaturados. Você vai falar, legal, e de novo, e daí? E daí que eu falei para você que toda a petroquímica é feita a partir de insaturados. E eu estou mostrando uma patente aqui, no caso da Braskem, eu fui achar essa tela num artigo de revista inglesa, né? A Braskem tendo a patente de transformar um saturado em insaturado, especificamente na planta aí em Duque de Caxias. Patente brasileira que, em resumo, está jogando o que na petroquímica?
Essas setas aqui são setas o quê, gente? Verdes. Então, um caminho da biomassa, misturando a biomassa, integrando a biomassa a um polo petroquímico clássico, fóssil a partir do petróleo. É isso que eu tentei mostrar. Professor, já temos aqui no Brasil, no mundo, alguma biorefinaria na sua totalidade? Entendi, Joabes. Na totalidade, não, porque isso seria uma perda nesse momento, né? As frações de petróleo, elas, eu vou te responder isso melhor à frente, né? Mas as frações de petróleo são misturadas com frações semelhantes oriundas da biomassa, né? É o que se chama, deixa eu escrever na tela para você aí, né? É o que se chama de blender, né? Isso aqui, ó, blender, muito jargão aí da indústria do refino. O blender é exatamente, em português, mistura. To blend, em inglês, é misturar. Então, por que não temos ainda uma biorefinaria na totalidade? Porque é bem-vindo ainda o blend, bem-vindo porque você pega, especificamente no caso do diesel, a gente vai falar à frente, hoje, na aula de hoje ou na próxima. Existem vários óleos diesels, no plural, diesels, né? E por quê? Porque exatamente os óleos diesels, os que estão em uso nos caminhões e ônibus brasileiros, são blender, são mistura de diesels oriundos de combustíveis renováveis com um diesel fóssil de petróleo. E aí eu estou te respondendo por que não vale a pena, nesse instante, ter uma biorefinaria na sua totalidade. Mas isso já é possível. Existem algumas pequenas plantas que seriam mini biorrefinarias na sua totalidade. Mas eu estou te respondendo não no referente às refinarias de grande porte. Ok? Então, resumindo, Joados, de nada, as refinarias de grande porte ainda são misturas, a exemplo das refinarias da Petrobras. Mas pequenas plantas, que seriam mini refinarias, existem já apenas de renováveis, ou seja, biorrefinarias pequenas já existem sim. As grandes ainda se usam, se utilizam dessa mistura, porque é economicamente mais viável. A gente fala melhor disso à frente, tá? Obrigado pela pergunta aí, espero ter respondido. Então, gente, enfim, com essa introdução toda, a gente passa a falar apenas de processos de conversão da biomassa, né? E isso nos dará aí as próximas 2 ou 3 aulas, que é o meião do curso aí, tá? Eu pergunto se temos muito tempo, e não temos tanto tempo assim, tá certo? Eu estou olhando o relógio aí, 18h50, já temos 1 hora de aula, não é? Então, eu vou fazer um final, não perca o próximo capítulo aqui, dizendo que falaremos nas próximas aulas de fermentação, transesterificação e digestão anaeróbica. Quando eu falo, estou falando da próxima especificamente, né? Então, a próxima aula a gente fala desses 3 processos de conversão da biomassa. Em aulas seguintes falaremos desses 2 aqui, gaseificação e pirólise. Só para falar um mínimo deles, a fermentação é um processo biológico, a digestão anaeróbica também, a transesterificação um processo químico, a gaseificação e pirólise, nas outras aulas mais à frente, um processo termoquímico, tá bom? Então, eu vou encerrar a gravação e abro para a pergunta de vocês aí, para a participação de quem quiser fora da gravação. Interromper gravação.